Jones, se na primeira questão da cobrança de mensalidade de universidade pública eu fiquei meio tucano, meio em cima do muro, né? Sem uma forte opinião, nesse segundo tema aí eu sou mais decidido. Né? Eu não acho tão polêmico assim, não. Foi, inclusive, o assunto da minha coluna nessa quinta-feira na própria Gazeta. Né? O massacre, entre aspas, e a bolha da mídia. Né? Então, eu vou começar respondendo sua pergunta de forma objetiva. Eu acho que a ingerência suprema na questão de segurança pública tem uma parcela significativa de culpa. O ministro Fachin impossibilitou operações policiais com helicópteros e tudo nas favelas cariocas, sob o pretexto da pandemia. Isso ajudou, sim, a transformar o Rio ainda mais num refúgio de marginais perigosos. Eles tiveram mais tempo para se organizar, para montar verdadeiros arsenais que eles já tinham, mas aumentar, inclusive com granadas e tudo, e roupas, né, de narco-guerrilheiros. O negócio está muito organizado. São narco-guerrilhas, né, que dominam ali o Morro Carioca, e muitos bandidos de outros estados foram para lá sim. Então, de forma bem direta, eu acho que o STF tem culpa no cartório. Né? Não é tudo na conta do STF, mas tem. Veja, eu não gosto da ideia, eu vou abrir logo dizendo isso aqui. Eu não gosto do slogan muito repetido por aí, pelo Brasil, né? Bandido bom e bandido morto. Eu acho que isso não é condizente com a visão que eu tenho de civilização, né? De uma sociedade avançada. Bandido bom é bandido preso, pagando de forma rigorosa pelos seus crimes cometidos contra a sociedade. Né? No limite, podemos discutir se alguns crimes hediondos precisam ou não de uma pena máxima morte ou prisão perpétua, pelo menos, né? Que no Brasil não chega nem perto de existir. Então eu sou a favor de endurecer bastante as penas. Agora, no Brasil, da impunidade, do STF soltando o traficante perigoso e prendendo jornalista e deputado por crime de opinião que tem imunidade parlamentar, né? Desse grau de inversão que temos no Brasil, com o estado de anomia que tomou conta de muitas cidades, inclusive da minha querida cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, né? Ninguém aguenta mais esse estado de coisas, esse grau de impunidade, de inversão, e é compreensível que muita gente comece a aderir a essa história de bandido bom e bandido morto. Circula coisa que eu acho horrível, né? Quer dizer, o cara estribuchando, que foi tentar assaltar um ônibus, teve reação, levou um tiro e está estribuchando no chão. E as pessoas espalhando isso com um certo regozijo. Isso me parece que as pessoas estão perdendo ali um lado de humanidade, né, e partindo para a barbárie. Mas eu compreendo o sentimento, ainda que eu reprove. Né? Agora, vamos lá. Os marginais tomaram conta de vastos territórios, estão armados até os dentes, com granadas, como eu disse, né, fuzis, são ousados, banalizaram a vida, qualquer coisinha mata, né? E nesse ambiente de ausência de punição, o que vai querer a população trabalhadora e honesta? Vai querer, enfim, justiça com as próprias mãos, que é uma definição de vingança. Para evitar a vingança, a gente delegou ao Estado esse papel de justiça. Né? Quando não vem a justiça, as pessoas se sentem mais livres para clamar por vingança, né? por tit for tat, olho por olho, dente por dente, lei de talião e por aí vai. Então, ainda tem nesse mesmo contexto o quê? ONGs de direitos humanos que viraram ONGs dos direitos dos humanos, o próprio poder judiciário com uma negligência muito grande, ou até mesmo com um monte de juízes que fazem parte de uma visão de mundo ideológica que protege marginal, trata bandido como vítima da sociedade, e a polícia como uma força opressora, fascista, racista, etc. Né? Políticos socialistas endossando essas bandeiras e a mídia dominada por essa turma. Porque a nossa imprensa ela tem uma quantidade bastante desproporcional de psolistas em relação ao Congresso. Né? O Congresso em Foco, todo ano votado por jornalistas, não me deixa mentir. Inclusive, temos um termômetro bastante objetivo para isso que eu estou falando. Mas é visível para todo mundo.
né? Então, nesse contexto, vamos analisar o massacre da Vila Cruzeiro, sendo que um dos marginais abatidos ali, a Revista Oeste divulgou, só em um mês tinha mandado matar 16 policiais. Então, os caras interceptaram ligações e tudo, que ia ter uma reunião do Comando Vermelho. Foram lá, o BOPE e tudo, deram de cara com um bonde, com os caras armados com granada e uniforme de narcoguerrilha, né? Recebidos a tiro de fuzil. De novo, nesse contexto, eu fico pensando assim, o direito ao contraditório, não, você não pode vibrar com morte, não sei o quê. Onde é que essa turma vive? Eu tô dizendo isso, Jones, porque eu debato em grupos de WhatsApp com empresários grandes. E tiveram alguns com esse tipo de discurso. Não, absurdo, eu estou discutindo com bárbaros. Onde já se viu aplaudir isso? Né? Então, qual é o contexto? É esse que eu acabei de falar de forma resumida. O que você acha que é o direito ao contraditório nessa situação? O fuzil é o contraditório ali. Então, de novo, você vai subir morro carioca cantando Imagine, soltando bolinhas de sabão, chamando para um chá das 5, marginal fortemente armado que recebe a polícia com tiro de fuzil e granada e tenta derrubar helicóptero, quando pode ir o helicóptero, quando o Fachin não impede a operação. Então, é tudo tão tosco, é tudo tão absurdo. E aí a gente vai para a reação da mídia. Jornalistas, como Mônica Bergamo e outras, acho que Amanda Klein, alguns aí, né? Na linha de, é óbvio que é um massacre, só morreu gente de um lado. Então se morresse 5 policiais do lado de lá, aí era mais igualitário o confronto. É a mesma narrativa bizarra do que acontece em Israel contra o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que faz civis de escudo humano, que mira deliberadamente em alvos civis do lado de Israel e montou aqueles túneis todos lá para esconder arma perto de escola e hospital. Aí eles atacam um monte de mísseis em Israel. Israel tem lá o domo de ferro, consegue se defender de quase todos e reage, manda as forças militares para tentar pegar os terroristas. Nesse confronto, morre 100 terroristas e tem algumas baixas civis, porque os próprios terroristas do Hamas misturaram eles com civis de escudo humano. Aí vem a imprensa internacional na guerra de narrativas culpar Israel. E eu já cansei de ver gente falando que é desproporcional o número de mortes. Quer dizer, então numa guerra é isso que conta? Se tivesse morrendo número parecido de militares russos e ucranianos agora, aí as pessoas iam estar felizes? Ou está todo mundo torcendo para o mínimo possível de baixas ucranianas? Porque é o país agredido, invadido. Então, as pessoas perderam a capacidade de pensar com clareza moral. Quem é bandido, quem é mocinho. Quem é vilão, quem é mocinho. Polícia e ladrão. Perderam essa capacidade. Né? Então eu traço esse paralelo com o Hamas, que eu acho muito importante aqui. O trabalhador honesto, o seu José, a Dona Maria, eles não chamam de massacre uma operação em que só teve bandido morto. Não estou dizendo que foi necessariamente o caso. Você tem prova que os 20 e tantos eram todos bandidos? Tem uma mãe lá que sempre aparece para dizer que o filho era trabalhador. Não sei. Agora, estou dizendo que mesmo no caso de uma guerra, e é uma guerra, vai ter baixa civil, inocente. Sabe qual é a única alternativa de impedir a letalidade policial, Jones? Nessa situação conflagrada dos morros cariocas, a polícia não subir. É a polícia entregar o território ao poder paralelo do crime organizado. Eu acho que é o que muito psolista quer, no fundo. Então essa turma ficou triste com a morte de bandidos. Essa é a verdade. Enquanto que o Bolsonaro foi lá capitalizar em cima do sentimento muito mais majoritário e popular de que se só morreu bandido, isso não é um massacre. É parabéns pro BOPE, que foi recebido a bala. Parabéns. Então, de novo, né? Situação de guerra é isso. As pessoas... no Leblon não acontece. Claro! Se a polícia chegar no Leblon, ela é recebida por fuzis e granadas em trincheiras, numa situação topográfica hostil. As coberturas do Leblon começam a atirar com fuzil pro BOPE. Porque se isso começar a acontecer, o BOPE vai reagir. E os helicópteros da polícia vão começar a atirar nas coberturas do Leblon. Então veja que comparação estúpida. E é muito comum a gente ver isso na imprensa,
nas ONGs, nos intelectuais, no jantarzinho inteligentinho. No Leblon não é assim, claro. Estamos falando de territórios dominados pelo poder paralelo, em situações topográficas absolutamente hostis a quem chega de baixo. A polícia. Então, de novo, a gente está falando das FARB, as Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras, em analogia às Farc da Colômbia. É só trocar o C pelo B. E com as Farc não tem conversa, não tem... Até tentaram, depois de décadas de confronto, um acordo político-diplomático. Vamos transformar as Farc em partido político. Vai ver se está dando certo essa brincadeira. Continua sequestro, tráfico de droga, continua, e o braço político é uma fachada para comunista radical, que aliás sempre aplaudiu as Farc, né? O Foro de São Paulo é simpático às Farc. E quem fundou o Foro de São Paulo? O PT. Então nós estamos lidando com defensores de bandido. Marcelo Freixo pediu o fim do BOPE. Essa turma está chorando a morte dos bandidos. A Dona Maria e o seu José não. Eles estão aplaudindo uma operação policial em que morre apenas marginal. Quem não entender isso está numa bolha.